o impacto do ano pré-eleitoral sobre a Câmara Municipal de São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Antônio Donato, do PT, que está na 3ª legislatura e já foi presidente do Diretório Municipal do PT na capital paulista e também secretário municipal de governo na gestão Fernando Haddad. Obrigada por estar conosco e eu quero começar, vereador, exatamente com essa notícia, que foi hoje manchete no Jornal Estado de São Paulo, e que o senhor nos explique que história é essa dessa praxe de vereador marcar a presença, entrar lá no plenário e sair, e muitas sessões serem interrompidas por falta de quórum. É exatamente assim que acontece? Não. Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. A matéria mais desinforma que informa, infelizmente. Então vamos informar. Vamos informar. Por isso que eu agradeço muito o convite. As sessões da Câmara Municipal, existem as sessões ordinárias, onde você tem a oportunidade da fala no pequeno e no grande expediente, e as sessões extraordinárias, onde nós temos a votação dos projetos. O que tem havido na Câmara é uma preferência pelas sessões extraordinárias. Então, se derruba a sessão ordinária, onde seria só discurso, e se vai para a sessão extraordinária para apreciar projetos. Mas discurso não é o debate, a defesa do projeto? Claro, mas nos projetos não. Mas na sessão extraordinária você tem a defesa dos projetos. O discurso na ordinária é um discurso sobre qualquer tema livre. Não que não seja importante, mas para o seu telespectador ter um dado importante. O ano passado se aprovou cerca de 240 projetos, tiveram 240 votações na Câmara. Esse ano nós já tivemos 360, por essa opção, uma opção de mais produtividade, de apreciar mais os projetos, de ter esse espaço para o debate. Além do que, existe um instrumento que é próprio de todo o parlamento, que é a possibilidade de obstrução. Quando o vereador não quer obstruir um projeto legitimamente, que é um direito dele, sim, ele não marca a presença para tentar que aquele projeto não seja discutido. Então, é um mecanismo do debate parlamentar, da ação parlamentar. Agora, então, o que deu, isso ficou claro, mas o que deu uma impressão muito ruim é uma espécie de um certo expediente. Vou lá, assino minha presença para não ter salário descontado, mas não vou ficar até o fim. Não é verdade. Se, como o senhor diz, tem 2 tipos de sessões, né? Então não seria o caso de mudar o critério, né? Quem não for na sessão extraordinária ou numa delas, a que não é a mais importante, que não tem votação, que não haja essa exigência de presença para não haver o expediente de assinar não estando presente, assina e vai embora? Deixa eu deixar claro, até 2008 existia esse expediente de se assinar lista de presença não estando presente. Hoje o processo é digital, então você tem que estar presente para registrar a presença, você não pode marcar no dia seguinte, ou você tem que registrar no microfone. Sim, mas que adianta assinar, marca lá o digital e depois vai embora? Não, mas a grande maioria não vai embora, a grande maioria fica na extraordinária, tanto que nós estamos deliberando tantos projetos como deliberamos. Então, é uma visão que não corresponde à realidade, infelizmente, da matéria no Estado de São Paulo. Eu queria até acrescentar, nessa nossa gestão, nós fizemos um programa que é o Câmara no Seu Bairro, que nós vamos a todas as subprefeituras todos os sábados, em grandes plenárias com a população, em média com 500 pessoas. Já fizemos 29 sessões em 29 subprefeituras. E está havendo participação da população? Muita participação, interesse? Em média 500 pessoas. É bastante. Sábado agora nós teremos na subprefeitura da Sé, às 9h30 da manhã na Uninove Vergueiro. Depois na Capela do Socorro, depois em Guaianazes. Nessas sessões os vereadores têm ido e lá não se cobra a presença, não, mas eles têm ido, têm participado. Então a atividade do vereador, primeiro, não é só a presença no plenário, ainda que seja muito importante a presença no plenário. E ela está acontecendo, mas a ação do vereador vai além do plenário, vai nas reuniões dos bairros, vai nas próprias comissões da Câmara, vai na busca de atender as reivindicações, buscando as secretarias, conversando com o prefeito. Não há dúvida, então, que é ampla a ação reduzir do vereador. essa questão, a presença na sessão, que é importante,
e que tem acontecido é que a matéria pegou um dado que a gente até não concorda com os números, mas enfim, esse é um outro debate, e pegou uma ação parlamentar de obstrução como se isso fosse uma falta. Mas os números provam que a produtividade neste ano é 50% maior do que no ano passado. Certo. Bom, agora vamos falar, o ano é pré-eleitoral. Claro. Não podemos deixar de falar disso, né? No Brasil, a gente está em ano pré-eleitoral ou eleitoral. Exatamente. Então, e ano pré-eleitoral é ano que dá muito trabalho. Sim. Porque as coisas todas começam a ser elaboradas aí. E pesquisa Datafolha mostrou um dado bem significativo, que metade da população reprova a gestão Fernando Haddad, no 49%. É um percentual alto. A mais alta reprovação desde que ele assumiu. Haddad está pagando, recebendo a fatura pelos problemas do partido dele, o PT, o partido que o elegeu, ou ele está pagando porque o eleitor se sente frustrado pelo não cumprimento de promessas de campanha? Olha, eu acredito que as pesquisas sempre são importantes, mas pesquisa há um ano da eleição tem que ser relativizada. Não, mas aí é questão de gestão. Não, é de reprovação à gestão dele, do governo dele, não tem a ver com a eleição. Eu sei, mas mesmo a avaliação da gestão, porque a gestão é completamente avaliada ao final da sua gestão. E eu acredito que as medidas que foram tomadas pelo prefeito Haddad estão maturando agora. Eu, por exemplo, estarei amanhã com ele numa inauguração de uma EMEI lá no Campo Limpo. E essas inaugurações estão acontecendo em grande escala. Muitas creches sendo abertas, sendo conveniadas. 3 hospitais, dois sendo construídos e um hospital que foi adquirido pela prefeitura que serão inaugurados no ano que vem. Uma ação importante no transporte. Então, eu acho que tem toda uma possibilidade de recuperação. É evidente que quando você tem uma reprovação grande, é um elemento para a sua ação de governo e tem que ser levado em conta. Claro. Mas, por outro lado, uma reprovação de metade quer dizer que a outra metade não o reprova completamente, que tem um terreno para o diálogo e tem um terreno para evoluir. E eu acredito que a gestão vai evoluir até o final do seu mandato. Agora, essa pesquisa teve também um outro destaque que eu não sei o quanto aliás, eu imagino que seja preocupante para a gestão, para o prefeito, que é o seguinte, ele ter aprovação menor entre os mais pobres. Isso chama atenção por ser um candidato do PT, pela bandeira que o PT sempre teve. O que é que explica? Haddad pode estar sendo visto como o prefeito dos mais ricos, mais Avenida Paulista, do que as regiões periféricas da cidade? Eu acho que tem duas coisas. É sempre uma coisa preocupante, naturalmente, né? Ele foi eleito pelos mais pobres e ele tem que ser aprovado ao final do governo pelos mais pobres. Eu acho que será. Mas, é evidente, o prefeito impôs uma pauta nova para a cidade, uma pauta mais moderna. A questão das ciclovias, da ocupação dos espaços públicos, do Wi-Fi nas praças, dos parquiletes. Ou seja, uma pauta que sintonizando a cidade de São Paulo com as cidades mais modernas do mundo. Isso foi melhor percebido pela juventude de uma classe média mais escolarizada, por uma classe média mais informada. E por isso essa aprovação nesses setores. Mas eu tenho certeza que a aprovação nos mais pobres vai subir bastante, porque existem muitas ações nos bairros que, como eu disse, serão concretizadas e terão todo o seu vigor o ano que vem. Bom, quem é, no entender do senhor, na sua experiência política, o senhor que acompanhou aí a campanha do prefeito Fernando Haddad tão de perto, quem é o adversário que mais preocupa Fernando Haddad? É o russomano, que na largada já sai com uma diferença tão grande de todos os demais? Ou é Marta Suplicy, ex-prefeita, que tem um histórico e que parece que vai sair pelo PMDB? Ou da Atena, com a imagem televisiva dele também de um defensor em relação à segurança pública. Quando o senhor vê essas imagens que são fortes, esses candidatos, há algum que preocupe mais? Não, eu acho que a grande preocupação do prefeito Haddad tem que ser fazer uma boa gestão. Se ela for bem avaliada, independente do candidato de oposição, ele será reconhecido pela população. Então, eu acho que ele tem que focar nas suas ações de governo como ele tem feito
e se guiar por isso, sem se preocupar com o cenário eleitoral. Acho que para quem está no governo, é a ação de governo que importa. Para quem está na oposição, certamente avaliar o quadro, mas o que pauta a eleição é quem está no governo. Então ele tem toda a condição de impor sua pauta no debate político da cidade, e eu acho que é isso que ele vai fazer e tem feito já. E vamos ver se nesse pouco menos de um ano que ele tem pela frente vai dar para esse resgate de imagem. Tenho certeza que vai. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.